Estudo do livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Aula 10. Liderança ressonante. Administrando com o coração. Até agora, em nossos estudos pela obra Inteligência Emocional de Daniel Goleman, arrumamos a nossa própria casa interna e tentamos pacificar os nossos relacionamentos mais íntimos. Descobrimos na aula 9 como o casamento e o amor podem ser um campo minado se não soubermos desarmar as nossas bombas emocionais. Mas nessa aula 10, vamos sair de casa. Vamos vestir a nossa roupa social, pegar o transporte, enfrentar o trânsito e entrar no ambiente onde passamos a maior parte das nossas horas de vigília. O lugar que consome a nossa melhor energia, o nosso ambiente de trabalho. Deixe-me começar com uma cena que, infelizmente, é familiar para muitos de nós. Imagine um chefe brilhante tecnicamente. Ele conhece o mercado como ninguém, bate todas as metas financeiras e é aplaudido pelos diretores no final do trimestre. Mas, para conseguir esses números, ele usa o medo. Ele grita, ele humilha publicamente quem comete um pequeno erro, ele manda e-mails passivo-agressivos às 2 da manhã. Ele entrega o resultado no curto prazo, sim, mas ele destrói a saúde mental da equipe. As pessoas adoecem, pedem demissão e o custo de recrutamento, treinamento e processos trabalhistas, o famoso e caríssimo turnover, sangra silenciosamente os cofres da empresa em milhões de reais ao longo dos anos. Sejam todos bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia, sejam bem-vindos à nossa aula 10, Liderança Ressonante, Administrando com o Coração. A era do deixe seus problemas pessoais na porta da empresa acabou. Como estudantes de psicologia, nós sabemos que isso é uma impossibilidade biológica. O ser humano não desliga o seu sistema límbico ao bater o ponto às 9 da manhã. Nessa aula, vamos entender como a inteligência emocional redefiniu as regras do sucesso corporativo. Vamos descobrir o que é o QI em grupo, mapear o custo fisiológico e financeiro do assédio moral e aprender como a verdadeira liderança nada mais é do que a regulação emocional coletiva. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Mantenha a mente aberta, prepare o seu caderno de anotações mentais e vamos transformar o ambiente corporativo através da ciência das emoções. O fim da ilusão racional e o nascimento do líder emocional. Durante a maior parte do século XX, o mundo corporativo operou sob um paradigma mecânico e taylorista. As empresas eram vistas como grandes engrenagens de relógio e os funcionários eram meras peças substituíveis. Acreditava-se que a emoção era o antítese da eficiência. A frase clássica era: negócios são negócios, nada pessoal. A emoção era vista como ruído, como fraqueza, como histeria. O chefe ideal era aquele que demonstrava frieza absoluta, o estrategista de gelo. A liderança era baseada quase exclusivamente na coerção, no poder do cargo, no controle punitivo. Se você não fizesse o que foi mandado, você seria demitido. Simples assim. Mas Daniel Goleman, apoiado por décadas de pesquisa em psicologia organizacional, nos mostra que essa visão não é apenas desumana. Ela é incrivelmente ineficiente e burra do ponto de vista mercadológico. O trabalho moderno mudou. Nós não estamos mais em linhas de montagem apertando parafusos em silêncio. A economia atual é baseada na informação, na criatividade, na resolução de problemas complexos e na inovação colaborativa. E adivinhe qual é o motor biológico da criatividade? O córtex pré-frontal, operando em um estado de segurança emocional e fluidez. Se o funcionário está aterrorizado, se ele teme ser ridicularizado ao dar uma ideia nova, o sistema nervoso dele entra em modo de sobrevivência.
O cérebro primitivo bloqueia o pensamento criativo para focar apenas em não ser devorado pelo chefe. O medo garante a obediência, mas assassina a inovação. A mudança de paradigma apresentada por Goleman é clara. O limite da capacidade técnica de um profissional, o seu QI, funciona apenas como o ingresso para entrar no jogo. Se você quer ser um engenheiro, precisa saber cálculo. Se quer ser psicólogo, precisa dominar as teorias da mente. Mas, uma vez dentro do jogo, o que vai determinar se você será um profissional extraordinário ou um fracasso retumbante não é o seu QI, mas a sua inteligência emocional. É a sua capacidade de suportar a frustração de um projeto cancelado. É a sua resiliência para lidar com um cliente insuportável sem perder a elegância. E, principalmente, é a sua habilidade de inspirar os outros a trabalharem com você. O líder do futuro e do presente não é o ditador de ordens, é o maestro de emoções. O paradoxo do grupo. Por que equipes brilhantes fracassam? Aqui, nós entramos em um dos conceitos mais fascinantes e clinicamente relevantes para psicólogos organizacionais: o QI de grupo ou inteligência coletiva. Imagine que você foi contratado para montar a equipe dos sonhos para resolver a crise de uma grande empresa. Você analisa os currículos e contrata os 5 maiores gênios da área. Todos têm QI acima de 140, formados nas melhores universidades e históricos impecáveis. Você os coloca na mesma sala de reuniões e espera que a mágica aconteça. O resultado qual é? Um desastre absoluto. O projeto não avança 1 milímetro. Mas por que isso acontece? Daniel Goleman explica que quando pessoas são colocadas para trabalhar juntas, a inteligência técnica de cada uma não se soma automaticamente. O QI de grupo não é a média do QI individual. A inteligência de um grupo é determinada pela harmonia social desse grupo. Se os 5 gênios começarem a competir entre si para ver quem é o mais inteligente, se eles não souberem ouvir a ideia do colega sem interromper, se o ego de um se sentir ofendido pela correção do outro, a energia cognitiva da sala inteira será gasta na administração de conflitos e não na resolução do problema da empresa. O atrito emocional destrói o poder intelectual. Daniel Goleman chama isso de fricção social. Onde há muita fricção, a máquina trava. Em contrapartida, equipes compostas por profissionais de inteligência técnica mediana, mas com altíssima inteligência emocional, frequentemente superam os times de gênios. Nessas equipes com alta inteligência emocional, os membros dominam a escutativa. Eles percebem, pela linguagem corporal do colega, que ele está desconfortável com uma decisão e pausam para investigar. João, notei que você ficou em silêncio depois dessa proposta. O que está te preocupando? Eles validam as emoções uns dos outros. Eles não encaram uma crítica ao projeto como um ataque pessoal à sua honra. Eles confiam que, se caírem, haverá uma rede de segurança emocional para ampará-los. Este é o estado de flow, o fluxo, o estado de flow coletivo. Lembra do estado de fluxo da aula 6? Aquele ápice de concentração e prazer que um artista sente? Isso pode acontecer em um nível de equipe. Uma sala de cirurgia operando em perfeita sincronia, uma banda de jazz improvisando ou um time de desenvolvedores de software codificando em harmonia. O fluxo coletivo só ocorre quando as barreiras do ego são dissolvidas pela empatia e pelo respeito mútuo. O trabalho de um líder não é ter todas as respostas, mas sim criar a segurança psicológica necessária para que o QI do grupo possa florescer livre de fricções emocionais paralisantes. A toxicidade corporativa, o custo do assédio moral e do medo. Se o fluxo coletivo é o paraíso organizacional,
precisamos também olhar para o inferno, o custo devastador das chefias tóxicas e do assédio moral. Como estudantes de psicologia, é vital entendermos o impacto biológico da tirania no trabalho, pois muitos dos nossos futuros pacientes chegarão aos consultórios destruídos não por problemas familiares, mas por traumas corporativos. Vamos dissecar o chefe tirano do nosso gancho prático. Daniel Goleman deixa claro que a gestão baseada no terror pode até espremer a equipe e gerar um pico de produtividade no curto prazo por conta da injeção de adrenalina do desespero. Mas a biologia humana não suporta viver em alerta máximo por muito tempo. Quando um funcionário é submetido a humilhações frequentes, críticas mordazes na frente dos colegas, cobranças impossíveis acompanhadas de ameaças veladas de demissão, o cérebro dele entra em um estado crônico de sequestro da amígdala. O corpo desse funcionário passa a produzir cortisol, o hormônio do estresse, em níveis cavalares, 8 a 10 horas por dia. O cortisol crônico é um veneno. Ele destrói o sistema imunológico, altera os padrões de sono, causa ganho de peso, problemas cardiovasculares e desregula os neurotransmissores ligados à depressão e à ansiedade, como a serotonina e a dopamina. O funcionário passa a ter insônia de domingo para segunda-feira, sentindo palpitações só de pensar em abrir o e-mail corporativo. O burnout, síndrome do esgotamento profissional, deixa de ser um risco e passa a ser uma certeza biológica. E do ponto de vista do negócio, a cegueira de uma empresa ao permitir um líder assim é astronômica. Daniel Goleman cita pesquisas mostrando que funcionários intimidados perdem horas de trabalho apenas fofocando ou desabafando no corredor sobre o comportamento do chefe. A motivação intrínseca morre. O funcionário passa a fazer apenas o mínimo chamado para não ser punido. Mas o maior rombo financeiro é a rotatividade. Os talentos mais brilhantes, aqueles que têm opções no mercado, são os primeiros a ir embora. Eles não pedem demissão da empresa, eles pedem demissão do chefe tóxico. E o custo de substituir um profissional qualificado, contando o processo seletivo, o treinamento do novato e a perda de produtividade na curva de aprendizado, pode chegar a 2 vezes o salário anual desse funcionário. O assédio moral, a gestão pela humilhação e a falta de empatia não são apenas falhas de caráter. São falhas gravíssimas de competência administrativa. O líder que destrói a sanidade da sua equipe é, na verdade, um incompetente financeiro e social mascarado por metas de curto prazo. A arte vital do feedback, o oxigênio da empresa saudável. Se o líder tirano usa a crítica como arma de destruição, qual é a alternativa? Como um gestor corrige um funcionário que está cometendo erros sem recorrer à humilhação ou à agressividade? A resposta está na habilidade mais crucial do mundo corporativo, a arte de dar e receber feedback construtivo. Na aula 9, nós aprendemos com John Gottman que a crítica, o ataque global ao caráter da pessoa, é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse que destrói um casamento. No trabalho, a regra é exatamente a mesma. O pior feedback possível é o ataque pessoal. Se o chefe diz, esse relatório está um lixo, você é incompetente, desorganizado e não presta atenção em nada. Se ele diz isso, ele não está corrigindo o relatório, ele está humilhando o funcionário. A reação instintiva do funcionário será vestir a armadura da atitude defensiva. Ele não vai aprender nada, ele vai gastar a energia para se justificar ou odiar o chefe. Daniel Goleman nos ensina a anatomia do feedback brilhante. O feedback emocionalmente inteligente é o oxigênio de uma organização saudável. Ele não busca punir o passado, ele busca calibrar o futuro. Como um líder empático fornece um feedback de excelência? Primeiro, seja específico, não ataque a pessoa, ataque o problema.
Em vez de dizer, você é desorganizado, diga, na apresentação de hoje de manhã, os dados do terceiro slide estavam incorretos e você ultrapassou o tempo estimulado em 15 minutos. É um fato irrefutável e objetivo. Não há julgamento aqui de valor sobre a alma do funcionário, apenas sobre o comportamento pontual. Segundo, ofereça uma solução ou construa junto. O feedback só é construtivo se apontar um caminho. O líder ressonante continua. Acredito que o erro nos dados aconteceu porque a planilha-fonte estava desatualizada. Como nós podemos criar um processo de dupla checagem para garantir que, na próxima apresentação, os números estejam impecáveis? Note a maestria aqui. O líder usa o nós. Ele se coloca ao lado do funcionário para resolver o problema, não acima dele para chicoteá-lo. Terceiro, esteja presente, cara a cara. O pior erro de gestão na era digital é dar feedback corretivo grave por e-mail ou mensagem de texto. Como vimos na aula 7, a comunicação escrita perde os 90% da comunicação não verbal. Um texto que pretendia ser direto frequentemente é lido pelo funcionário como agressivo e raivoso. O feedback verdadeiro exige a sincronia dos corpos, o contato visual, a leitura da sala. Exige a empatia ao vivo. Quarto, demonstre empatia, a teoria do sanduíche genuína. O funcionário precisa saber que, apesar do erro pontual, o líder ainda acredita no potencial dele. Reconhecer os pontos fortes antes e depois da correção ajuda a manter a amígdala do funcionário calma. João, a sua oratória é excelente e você tem uma ótima presença com os clientes. Só precisamos ajustar a precisão dos dados e você fará apresentações imbatíveis. A habilidade de dar esse tipo de feedback é o que separa o chefe medíocre do mentor inesquecível. O mentor é aquele que exige o nosso máximo, que aponta as nossas falhas, mas o faz de uma forma que nos faz sentir valorizados e não diminuídos. Liderança ressonante, o termostato emocional da equipe. Caminhamos pelos vales da toxicidade e pelas estratégias de feedback, mas precisamos chegar ao ápice conceitual dessa nossa aula. O que é, afinal, a liderança ressonante? A palavra ressonância vem da física. Quando dois objetos vibram na mesma frequência, a amplitude da onda aumenta, eles ressoam. Na psicologia organizacional de Daniel Goleman, um líder ressonante é aquele que consegue afinar a equipe na frequência emocional correta para o momento. Lembra-se da aula 8, onde falamos sobre o contágio emocional? Descobrimos que, em qualquer grupo, quem dita o tom emocional é a pessoa que detém mais poder e maior expressividade. O cérebro límbico da equipe é um radar sempre apontado para o líder. Se o líder entra na empresa agitado, com o semblante franzido, fechando portas com força e respirando pesado, em 10 minutos a empresa inteira está operando sob ansiedade e medo. O estresse se espalha como um vírus invisível. O líder funcionou como um maestro que tocou a nota do pânico e toda a orquestra respondeu. Mas o líder emocionalmente inteligente entende essa grande responsabilidade. Ele compreende que o seu estado de humor é a ferramenta de trabalho mais poderosa que ele possui. Ele funciona como o termostato emocional do ambiente. Se a empresa está passando por uma crise grave, o mercado está caindo e a equipe está apavorada com a possibilidade de demissões, a função primordial do líder ressonante não é apenas mostrar planilhas. A primeira função dele é regular o medo do grupo. Ele precisa entrar na sala de reuniões com uma postura centrada, um tom de voz firme, porém calmo, e transmitir a mensagem: nós estamos enfrentando uma tempestade difícil, mas eu estou no leme. Nós temos uma rota clara e nós vamos atravessar isso juntos.
Ao emitir sinais não verbais de segurança, o sistema límbico do líder sequestra de forma positiva a amígdala apavorada dos funcionários. A equipe se acalma por contágio, a respiração do grupo desacelera e só então, livres do nevoeiro do pânico, o QI coletivo da equipe pode ser acionado para criar as soluções necessárias para salvar a empresa. O líder ressonante lidera com o coração, mas não no sentido clichê ou romântico da palavra. Ele lidera com o coração porque domina o fluxo das emoções. Ele administra a esperança, a confiança e a colaboração de forma tão matemática quanto administra o fluxo de caixa. É essa liderança que atrai os melhores talentos, que reduz as licenças médicas por estresse quase a zero e que transforma o trabalho, que antes era uma punição, em um espaço de propósito e realização humana. Para nós, estudantes da psicologia, a compreensão profunda da psicodinâmica do trabalho é um divisor de águas. Seja você um futuro psicólogo de RH lutando para humanizar processos seletivos e treinamentos, seja você um futuro terapeuta clínico escutando o desespero de pacientes esmagados por chefes tiranos, seja você mesmo, no futuro, o líder de uma clínica ou de uma equipe de saúde. Nós temos a missão e o dever ético de extinguir o paradigma do medo. A inteligência emocional não é uma habilidade fofa ou um luxo de empresas de tecnologia. Ela é a biologia da eficiência e a salvaguarda da sanidade mental. Um ambiente de trabalho saudável é, antes de tudo, uma questão de saúde pública. O que nos leva a uma reflexão inescapável. Se o estresse crônico causado por um chefe tóxico ou por um relacionamento abusivo é capaz de alterar a nossa biologia de forma tão drástica, a ponto de causar doenças físicas e emocionais profundas, qual é o verdadeiro limite entre o nosso corpo e a nossa mente? Até que ponto os nossos pensamentos, as nossas tristezas contidas e as nossas raivas crônicas se transformam em úlceras, ataques cardíacos e deficiências imunológicas? E, inversamente, até que ponto a esperança, a empatia e o cuidado emocional podem funcionar como um remédio poderoso, complementando o bisturi do cirurgião e o antibiótico do médico? Nós vamos cruzar a fronteira final na próxima aula. Deixaremos os escritórios e entraremos nos hospitais e no milagre do nosso próprio organismo. Em nossa próxima aula, aula 11, vamos explorar a farmácia interna, a mente e a medicina. Nós vamos dissecar o fascinante campo da psiconeuroimunologia. Vamos entender como as emoções afetam diretamente a nossa saúde física e a letalidade do isolamento social e por que tratar a mente é o primeiro passo inescapável para curar o corpo. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Deixe aqui abaixo o seu comentário sobre essa aula incrível, se inscreva no canal, curta esse vídeo e, é claro, coisa boa a gente compartilha. Então, envie essa aula para os seus amigos, envie no grupo da empresa, envie no grupo de estudos, no grupo da faculdade, no grupo da família. Vamos multiplicar o conhecimento. Beba uma água, um café, respire fundo e já vamos para a próxima aula, a aula 11, a farmácia interna, a mente e a medicina.